E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. E hoje eu vou ensinar você a fazer um Node procedural de chuva usando o Geometry Node. Para ter esse efeito bacaninho aqui, ó. Caso você queira fazer uma cena de chuva, gotejando, ou um chuveiro, né? Você pode fazer um chuveirinho, né? Diminuindo ali e aumentando a densidade do nosso Node. Para fazer aquele chuveirinho bacaninho, ó. Tomando banho, Suzane aqui, ó. Tomando um banhinho. Gostoso, ó. Suzanezinha, ó. Só aqui, ó, no grau, ó. Suzane. Tomando um banhozinho. E ter esse efeito aqui, ó. Bacana, ó, de água caindo, ó. Partiu. Vamos nessa. Bom, para começar, eu criei esse plano aqui. Um plano de base. E uma Suzane aqui pra gente fazer uma brincadeirinha com ela. E também eu criei aqui uma Ecosphere, né? Bem simples. Criei uma Ecosphere, só puxei um vértice para cima. E modelei alguns splash aqui aleatórios. Dei uma brincada aqui. Para montar depois a nossa chuvinha. Bem básico. Você pode montar da forma que você quiser. Você também pode usar os splash como PNG, imagens PNG. Mas aqui no momento eu vou usar uma geometria mesmo. Então vamos começar a construir. Nesse plane aqui eu já adicionei o Geometry Node. Ele vai começar aqui. E nesse caso a gente não vai precisar da geometria, né? A gente pode deixar ela de lado aqui, tranquilamente. A gente vai começar com um grid, né? Só para ter uma base, para a gente ter um plane girado proceduralmente. Vou deixar ele em duas faces, porque a gente vai trabalhar em cima da face. Então vamos vir aqui em point, distribuir esse point em relação à face. E vamos adicionar esse grid aqui. Já vamos visualizar ele para ver o que está acontecendo. E temos aqui já esses pointzinhos aqui preparados. E aí, vamos construir a primeira parte, que é a chuva em si, né? A queda d'água. Legal, pá, vamos lá. Então a gente vai aqui em set position, vai adicionar shift A, set position. E com ele, a gente vai criar esse deslocamento da chuva. Bom, eu vou posicionar esse meu plano aqui para cima, né, pra gente ver esse efeito de chuva. E aí, vamos começar a construir. Para isso, a gente vai precisar de um random valor, né, um valor aleatório. E eu gosto de deixar em valores um pouquinho altos, então 1 a 12, para ter valores bem randômicos aqui. Você pode botar assim que você quiser. E aí, vamos colocar um match no valor de adicionar. E vamos pegar outro, né, Shift D, e aqui vamos dividir. Esse aqui vai ter a função de dividir o tempo e adicionar valores aleatórios e fracionar. Então a gente vai dar um Shift D para ter várias, né, vai fracionar em múltiplas frações aqui para que esse valor aqui não aconteça em uma única posição, em sim em várias. Bom, para isso, se você estiver usando o Blender em versões antigas, como 3.0, você pode adicionar um valor, adicionar ele aqui no valor de divisão, adicionar uma divisão mais alta. Quanto mais alta essa divisão, o valor da divisão mais lento essa partícula ela vai se deslocar. E aqui, se você estiver na 3.0, você adiciona um hashtag frame para criar um drive que vai estar baseado na linha do tempo de animação do Blender. Então, quando você animar aqui, ó, ele vai estar rodando aqui tranquilamente. Mas aqui na 3.3 a gente tem um node específico para isso que se chama Scene Time. Ele vai te dar segundos ou frame. No caso, eu vou usar o frame. Bom, para isso, para a gente continuar, fazer o deslocamento agora, a gente vai usar o vetor. Então, para isso, vamos chamar o vetor match e pegar essa fração e botar aqui. E vamos multiplicar esses valores randômicos com uma multiplicação. E para essa multiplicação, né, deslocar aqui, ó, no offset a posição, a gente bota um valor negativo. Positivo ele vai para cima,
e negativo ele vai para baixo. Se você quiser fazer um geyser, ou sei lá, você quer criar algo saindo para cima, bolhas do fundo do mar, ou bolhas saindo de um refrigerante, você pode usar positivamente. Como a gente está fazendo uma chuva ou um chuveirinho, a gente usa em valores negativos aqui para ter. Então, quanto maior o valor, maior a velocidade, ele vai se deslocar. No caso aqui, vamos usar em 1, né? E para ele conectar com o nosso chão, a gente vai fazer o quê? Ele vai chamar um raycast. Um raycast, ele vai basicamente aonde estiver olhando a geometria que é o target, né, que é o alvo, ela vai gerar um raio. E esse raio vai atrair ou repelir essa partícula que está vindo em direção. Bom, aqui no caso, eu vou chamar um Object Information aqui. E nosso target vai ser primeiramente aqui o nosso plane. E eu vou colocar ele em valor relativo, né? Porque o original ele vai alocar onde está a posição. E o relativo, né? Independente da posição, ele vai aplicar no raycast. Bom, esse valor relativo, eu ainda não sei porque o collection ainda não funciona como raycast. Se funciona, eu ainda não descobri como, mas quando eu descobrir, eu trago uma atualização desse vídeo. Então, no momento, eu vou usar esse plane. Esse plane, ele vai me dar um hit position. Para isso, eu vou vir aqui, vou multiplicar esse carinha aqui e vou adicionar esse hit position. Aqui no caso, ele inverteu o valor, né? Ele fez uma inversão do valor. Então, eu vou para positivo para fazer ele cair no sentido que eu quero da chuva. Bom, quando eu conecto o meu multiplicar, você já percebe que a chuva já está indo para nosso plane. Então, se eu tirar desse raio que é o plane, ele atrai essas partículas e puxa elas em direção com os valores randômicos. Quando eu saio, ele para de funcionar. E a distância influencia diretamente na nossa velocidade também. Bom, agora aqui, no caso, vamos adicionar aqui já a nossa chuvinha. Então eu venho aqui em instância onPoint, Shift I, instância onPoint. Selecionei, seleciono instância e vou adicionar o objeto que é a nossa Ecosphere, né? Object Info aqui e vou chamar a nossa Ecosphere aqui, ó. Tá, chamei a nossa Ecosphere, botei ela em instância e ela já está aqui caindo e sendo deletada no nosso plane. Bom, aqui no caso, elas estão com o mesmo tamanho, né? Isso não é bacana. Então, para a gente dar uma variada no tamanho das nossas amiguinhas ali, eu venho aqui no Render Value, dou um Shift T nele e troco ele para vetor. E aí eu posso conectar aqui no nosso Scale, puxar um Vector Mesh aqui e multiplicar também. E aí aqui eu vou dar um valor médio para ele, né? Um 0.5, acho que fica bacana. Só que aí a nossa gotinha ela tá ficando um pouco deformada demais, né? Se eu deixar 0, ele deixa tudo zerado. Deixar tudo em 1, ele mantém a mesma proporção aqui. Bom, eu não quero que ela tenha o mesmo tamanho. Então, vou deixar em 0.5 aqui. Aí, ó. Temos variação das nossas gotículas caindo. Beleza. Fizemos essa variação aqui. Na rotação não precisa, né? Porque ela vai cair em um único sentido. E agora vamos para os nossos splash, né? Quando a gota ela conecta no chão. Para isso, eu venho aqui com Set Position, duplico ele 2 vezes, conecto um no outro e vou vir aqui com Joint Geometry para a gente conseguir observar quando essa gotícula bater no chão, gerar um splash, né? Juntamente com o nosso colega. Bom, para isso eu também tenho que colocar aqui a informação, né? Da nossa face. Caso você queira que, né, seja mais que uma gota não vá cair em cima da outra, você pode botar aqui e botar uma distância entre elas, mas caso você queira mesmo.
né? No caso, o splash vai um em cima do outro e eu não vejo problema nisso. Bom, pra gente setar esse set position, que conseguir ver eles acontecendo, que eles estão aqui em cima, eu vou duplicar esses dois carinhos aqui, ó. Essas mesmas informações. Eu vou colocar esse carinha aqui no nosso offset, né? Bem tranquilamente. E esse hit aqui, que já ele vai ter uma funçãozinha legal aqui. Bom, para isso, eu vou chamar nosso colega aqui. Na verdade, esse colega vem aqui em cima, com esse multiplicar. A gente quase vai fazer semelhante, só a gente vai só inverter aqui, ó. Essa posição aqui, ó, já está acompanhando as nossas gotículas. E aqui no caso, eu vou botar um valor muito alto, em menos 200, que aí ele vai sumir. O que adianta isso aqui e tal, né? Se isso aqui você falou que controla a velocidade e tudo mais, a direção. Bom, quem vai definir a posição, que isso aqui vai controlar a velocidade, né, de aparição e sumiço. Esse aqui vai definir a posição. Eu só venho aqui, ó, pum, tá nessa posição aqui. E aí quando a nossa gotícula tocar, que hitou no nosso plane, ele vai inserir esse outro splash. Então tocou, tal. E aqui eu controlo a duração dela praticamente. Se eu deixar aqui em 0, ela vai estar eternamente ali. Olha lá, eterna. Bem exatamente nas posições que as gotas estão caindo. Então realmente não é aleatório. É nas posições que estão hitando aqui. Beleza. E aí, quanto mais valor alto, ó, 50, ela fica muito tempo ali, um tempinho razoável. Então, caso você estiver fazendo uma neve, né, você deixa um valor mais baixo, assim, de 50, que aí já acumula alguma coisa ali naquela área, né, dá esse efeito de acumulando, vai estar acumulando. Mas aqui, como a gente tá fazendo uma chuva de splash, geralmente é rápido, eu vou botar um menos 300 só pra ele aparecer ali e já sumir para dar esse efeito de splash de água. Bom, aqui a gente já pode trabalhar com a nossa instância novamente, né? Vamos já botar o nosso splash e aqui a gente já pode trabalhar com uma collection, né? Collection info, que a gente vai pegar com a nossa collection de splash aqui no caso. Já vamos setar aqui. Vou resetar, separar os children, as criancinhas, para pegar separadamente e resetar as posições dela. Então a gente já tá vendo que a nossa splash já tá rolando aqui, já tá pegando os valores, uns aleatórios, outros não. E para isso, eu vou vir aqui e vamos dar uma brincada com o tamanho, da mesma forma que a gente fez aqui com o nosso colega. Então vou dar um Shift D aqui para cima e vou brincar aqui com a escala. Um valor interessante. Temos nosso splash já caindo aqui, bem mais tranquilo. E basicamente, né, se a gente quiser adicionar outro target nessa Suzane, eu acho que essa chuvinha tá meio borocochô, tá bem fraquinha. Então, no caso aqui, eu vou aumentar a densidade dela para 120. A velocidade eu vou controlar aqui pelo tempo. Então, eu vou botar uma chuva de 30, aí um pouquinho mais rápido. Ok, eu tô achando que essa gota tá muito grande ainda. Tô achando a gota muito grande. Vou dar uma diminuída. 0.2. Fez mais sentido agora. Tem as nossas pingadelas aqui acontecendo. Pra gente adicionar um target, que vai ser a nossa Suzane. Como a collection ainda não funciona aqui, ainda não achei uma forma, eu vou vir aqui em Join Geometry. E aí o que eu quiser adicionar aqui, né, eu tiro e pego a Suzane, eu adiciono nessa informação. E aonde tiver a Suzane, não vai cair chuva, né? Obviamente, ela vai parar ali na Suzane. Então a Suzane aqui nesse momento está tomando um banho bem gostoso. E a nossa chuvinha meio que já tá pronta aqui. Caso você queira fazer um chuveiro, por exemplo, vamos adicionar aqui, ó, um círculo.
Mesh Circle, ok. Vamos adicionar uma face, né? Porque a gente está trabalhando com face. E não precisa de tudo isso. Vamos adicionar aqui, vamos tomar cuidado, né? Porque trocar de face, né? Para não travar o seu PC, é que quanto menor o tamanho, por exemplo, né, da nossa face, mais a gente precisa de densidade. Quanto maior a nossa face, menos a gente precisa de densidade. Então aqui no caso eu vou botar só 10. Você vê, aqui tá com 1 metro. Então se eu aumentar para uma área muito grande mesmo, esses 10 de densidade já é mais que o suficiente. Porém, se eu diminuir para 0,5, não é suficiente essa densidade. Então eu precisaria aumentar. Aqui no caso, como eu quero simular um chuveiro, posso colocar uma densidade um pouquinho maior. Vou botar bem mais aqui para molhar bem a Suzane. Aquele chuveiro cai bastante água. A Suzane aqui tá tomando um banho. Bem tranquilo. Vou botar aqui no modo de visualização. Botei um shader emissivo ali na água só para conseguir enxergar esse efeito. Eu acho que eu exagerei aqui o tamanho do banho da Suzane aqui. Mas é isso. Você consegue mexer o chuveiro. Ó, efeito da hora. Efeito bem bacana. Você consegue esse efeito caindo no nosso plano e passando aqui na nossa Suzane. Dá para fazer uma cena, uma chuva aqui. Voltando aqui pro nosso mesh. E jogando uma área maior. Olha lá, como eu falei. Quanto maior a densidade. Aqui já uns 120, 300. Já basta aqui, ó. Então a Suzane tá ali. No meio da chuva, perdida. Isso aqui já dá para fazer uma cena de chuva, uma cena de chuveiro. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, compartilhe. Se você montar uma cena com esse shader, me marca lá no Instagram 3D Life para eu ver como ficou o seu resultado com a sua chuva, né? Então, é isso, pessoal. Valeu e falou!